Olá, mais uma vez aqui com o nosso programa Opinião, para você de casa aí, São José, Jacareí, com os fatos que aconteceram na semana. E para começar aqui, a semana passada nós falamos aqui que a Polícia Militar teve um problema, que o bandido que havia pulado no Paraíba, que assaltou uma família lá no Estado de Jardim, e um deles havia pulado, e depois que prenderam o cara, ele disse que a polícia estava escondida atrás da árvore, ou seja, ele mentiu. Na verdade, o cara pulou sim e acabou morrendo. Dias depois, o corpo foi encontrado, então um foi preso e o outro infelizmente, acabou morrendo. Veloso, tudo bem com você? Que coisa estranha, né? Como é que o bandido, ele mente, né? E está tudo bem, né? Engana todo mundo, né? Ele pode. Inclusive nós, né? Não, mas aí é preciso entender qual foi a dele, né? Porque dizer que ele estava sozinho, normalmente você acusa os bandidos acusam outra pessoa, tentam se livrar. Mas o curioso desse fato, a gente já comentou também, é que o pai da menina que foi assaltada prendeu o ladrão e chamou a polícia. A polícia foi lá, deteve, um fugiu, agora a gente ficou sabendo que acabou morrendo, e prendeu o outro e ao tentar ver a documentação dele, ele acabou fugindo. Quer dizer, a vítima prendeu e a polícia, sem querer, a gente sabe, foi uma fatalidade, acabou deixando fugir o bandido, um dos bandidos pelo menos. Né? E o que o povo havia falado, que muita gente tinha visto o cara pular no Paraíba, né? Tudo, não pulou não, o bandido que foi preso, não pulou não, era só eu, estava sozinho lá e eu me escondi atrás de uma árvore. Todo mundo acredita, né? Impressionante, né? Qual é a dele, né? Qual é a dele, né? Pelos agora você viu também na Câmara de Vereadores, né? Diz que tem fatos novos aí, como é que foi a sessão de Câmara hoje? Foi interessante algumas coisas. Por exemplo, parece que alguns vereadores estão se mobilizando para mobilizar também a população. A gente já falou até que o Zé Francisco do PT tinha convocado uma reunião para falar sobre a transposição famosa aí do Rio Paraíba, que não se chega a conclusão nenhuma nunca. Mas também já tem mais um outro vereador, o Edgar Sazak, que está convocando para o dia 16 de junho as autoridades. O público também pode assistir se interessar, mas o que eles querem é que as autoridades expliquem se há um meio de se prevenir, de melhorar o sistema viário da antiga rodovia Dom Pedro, no trecho que vai da Dutra até a nova Dom Pedro. Aquele trecho ali acontece muito acidentes, e um pouco além também, né? Então eles querem ver uma solução para aquilo, ou construção de trevos, ou sinalização, ou radar, porque o que o pessoal pisa ali é impressionante, viu? Ele sai ali do viaduto, da Via Dutra, e ali em frente ao bairro Igarapés existem alguns obstáculos, ele é obrigado a parar. Quando passa em frente ali ao Igarapés, não tem mais obstáculo. O pessoal cola o pé e vai embora. E lá próximo, quando dá a linha antiga ali, que vai lá para o Pesqueiros, tem ali uma cultura de flores ali, e a via, ela estreita um pouco mais, e é em curva. E o pessoal realmente corre muito. Então não adianta melhorar a malha viária, que vai aumentar ainda mais o número de mortes. O que precisa é fiscalização, botar um radar lá, radar fixo, radar móvel, que lá não vai radar móvel, deveria ir, e pegar esses motoristas, que ali é uma região que tem muita gente, uma região ali que dá acesso ao Recanto dos Pássaros, muitos carros passando por ali, e não tem ali o radar fixo para pegar os motoristas que abusam um pouco mais da velocidade. E isso não adianta, vai fazer rotatória, o que vai continuar dando acidente, porque o motorista, infelizmente, ele não mede consequência. O que ele quer é acelerar. E aí acontecem esses acidentes e gente perde a vida por irresponsabilidade do motorista. Inclusive naquele trecho que vai paralelo a Dom Pedro, as duas Dom Pedro, né, a velha e a nova, vão seguindo paralelo, o terreno é muito acidentado, encobre a visão do motorista e é pista única. Bem lembrado. Então, realmente, ali é muito complicado. E sem falar, como você disse, aos domingos, por exemplo, tem pesqueiro, o pessoal entra, bebe, às vezes, entra ali na Estrada Velha. Então, é bastante complicado aquele trecho. Mas o importante disso, voltando para a sessão de Câmara, é que alguém já começa a se agitar, falar com autoridades, falar com a comunidade, tentar resolver. Aliás, estou me lembrando aqui, Veloso, acho que ali não compete ao município, sim ao Estado. Sim, que ali é rodovia estadual, né? Exatamente. Então o radar tem que ser radar do governo do Estado. Eu acho que nem tem isso, né? Deveria ser um trabalho da Polícia Rodoviária Estadual.
ou precisava entregar também o trecho para o município, porque já que foi desativado o trecho com a rodovia nova, e ali passa por bairros, vários bairros, né? Sim, sim. Tem o conjunto Dom Pedro e tudo mais, então que entregue para o município e fique sob responsabilidade dele. Então essa reunião exatamente começa a levantar o problema, ninguém vai resolver isso amanhã. Seria bom que fosse, mas não vai ser assim, a gente sabe disso. Então, o importante é que já está se começando uma certa mobilização. E aquilo que nós dissemos, isso realmente é a função do vereador. O vereador tem que chamar a comunidade, principalmente a comunidade que ele representa, no caso do Edgar Sasaki, ali tem a colônia japonesa, Janike, se não me engano. Janike também é isso, né, Dom Pedro? Que é a colônia japonesa, que o Edgar Sasaki tem muito acesso ali, e ele é o representante não só da população, de toda a população, mas também, em especial, daquela comunidade, está agitando. Lembrando, não é só isso não, além disso, ele tem que fiscalizar os atos do Executivo, a gente fala sempre aqui, e também criar novas leis. Agora, estamos falando aqui, antes de começar o programa, em off aqui, né, sobre a função do vereador, que ele não é, a gente estava discutindo aqui o lance de não ter a função de criar novas leis, principalmente leis que tragam ônus ao município, ou seja, que o município tenha que injetar dinheiro, né? Isso é um absurdo, né? Porque daí o vereador fica só fazendo aí, dando nome de rua, título de cidadão a esse ou aquele. É um absurdo isso, né? E a função do vereador é legislar, é também criar leis, né? Então, mas às vezes os vereadores se sentem diminuídos pelo fato de não criar leis. Mas se eles raciocinassem um pouco e vissem que todas as leis passam na mão deles, isso é importante. Eles aprovam ou não. O que acontece é que eles ficam, às vezes, atrelados ao poder executivo, e aí a coisa se complica. Mas se eles fossem realmente independentes, todos eles, todas as leis que o executivo faz, mexa com dinheiro ou não mexa, passa pela mão deles. Essa é a função de legislar. Eles aprovam ou não. Mas isso não é verdade. Passa pela mão deles, mas eles não têm... Mas já vem pronto. Porque, não, além de vir pronto, tem o problema daquele vereador que é da base aliada. Hoje o prefeito tem a maioria na Câmara, então todos os projetos que o prefeito enviar ao Executivo, todos eles serão aprovados. Mesmo que tenha vereador da oposição contra, o voto dele não quer dizer nada, porque não será vai ser aprovado mesmo esse vereador da oposição sendo contra. Porque depois... Eu acho um absurdo, né? Não deveria ser assim, mas infelizmente é, né? E o inverso não é verdadeiro, porque veja, segundo o Clemente está dizendo, os projetos que o prefeito manda, eles passam por causa dos vereadores da base aliada, que logicamente aprovam, porque são da base aliada. Né? Aprovam sem discussão. Agora, o contrário nem sempre acontece. Quer ver uma coisa? Nunca acontece. O Zé Francisco... Agora, você vai falar já do Zé Francisco. O mais interessante é você assistir a TV Câmara, assistir a sessão de Câmara lá na Câmara de Vereadores e ver vereador. Olha, na verdade, eu sou da base aliada, eu vou ser contra o projeto do vereador tal, que é da oposição. Mas ele tem razão. Olha que incoerência, gente. Que coisa absurda. E tem vereador, você pegar pela Câmara pela Câmara de Vereadores aí, você vai ver que o vereador ele é a favor ao prefeito, mas contra ao mesmo tempo. Não dá para entender, né? Obrigado. Absurdo isso, né? É um absurdo realmente. Uma falta de opinião própria, no meu ponto de vista. O vereador José Francisco convocou uma reunião para a famosa discussão da possível transposição do Rio Paraíba, que não é transposição, mas vamos chamar assim para facilitar a coisa. O que é então? Não é do Rio Paraíba. Eles querem, na verdade, o projeto é unir todos os reservatórios de São Paulo e daqui e controlar o nível das águas de acordo com as circunstâncias. Era essa a intenção maior. E já falamos aqui também que o Rio Paraíba, das 40 cidades do Vale do Paraíba, apenas 9 cidades usam a água do rio para beber. Outra coisa... Inclusive Jacareí. Se você vir o Rio Paraíba agora, hoje, está cheio. Fala, mas como está faltando água se o rio está cheio? É que às vezes abre a comporta aqui na represa de Santa Branca, envia-se a água lá para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro eles jogam 20% da água fora, 20% da água vai para o mar. Quer dizer, tem que brigar com isso. E vem vereador de lá do Rio de Janeiro, nessas reuniões aí da transposição, achar ruim com o problema que está acontecendo agora em São Paulo.
Não é questão de tomar partido desse ou daquele lado. É questão de se entender bem a coisa que não está acontecendo. Então, o Zé Francisco marcou uma reunião foi na última segunda-feira agora, né? Só que ele vinha pedindo há muito tempo uma reunião com a Prolar, com a Fundação Prolar, que é ligada à Prefeitura, e, portanto, ligada ao PT, para que resolver o problema lá da Lagoa Azul, que os terrenos são irregulares. Então, o Zé Francisco, que tem a base lá no Meia-Lua, que é próximo à Lagoa Azul, estava marcando uma reunião também com a Prolar para resolver esse caso da Lagoa Azul. O que a Prolar fez? Marcou no mesmo dia da reunião da transposição. Então o Zé Francisco não pôde ir na reunião da Lagoa Azul, né? E teve 103 pessoas que foram à reunião, e ele não pôde usufruir desse povo que ele convidou para lá e dizer, olha, que eu estou fazendo isso. Uma pessoa, 2 reuniões, mesmo horário, não dá certo. Intervalo, volto já já. Muito bem, já estamos de volta com a nossa opinião aqui pela TV Cidade. O Veloso está falando aqui sobre 2 reuniões marcadas no mesmo dia, no mesmo horário, com um único vereador. Que coisa, né? E pela turma da base, né? A base vereador aliada. Da base aliada, só que quando se trata dos interesses do vereador, parece que as coisas não andam bem aliadas, né? É uma pena, né? Que deveria, eu até vejo isso como uma falta de consideração com o vereador, uma falta de respeito com a Câmara de Vereadores, mais do que com o vereador, é com a Câmara de Vereadores que representa o povo. Isso é sério. Não é vereador, não, é contra a Câmara e contra o povo. É absurdo isso. Mas falando lá daí, o que aconteceu? Parece que... Não, as reuniões aconteceram. Na transposição foi mais uma explicação do que é aquilo, e claro que eles estão fazendo aquela campanha para que não haja. Se bem que o governo não vai tomar providência nenhuma, até porque quando isso realmente acontecer, já não será mais o mesmo governo, né? Já o governador já será outro. Vamos ver como é que a coisa... Ou não, né, Veloso? Eu acho que Não. Vamos... O mandato do governador será outro, perdão. O mandato, né? Acho que a reeleição, a gente tem que tomar cuidado com isso, Exatamente. Eu vou dizer, já vamos colocar destituíram. O governador, o atual governador, está na condição de pré-candidato à reeleição. Né? Sim, claro. Então, tá. Outra coisa, analisando. Você veja uma coisa, tem 60 pessoas nesse debate na Câmara de Vereadores, o que é muito pouco, né? Parece que 2 coisas, ou a população não está nem aí com o que está acontecendo, ou então acho que estão concordando com a atitude do atual governador. Né? Não, se você levar em consideração as assessorias, né, dos vereadores, alguns vereadores, e mais os militantes que estavam lá, realmente é um público pequeno, infelizmente. O ideal seria lotar a Câmara, e a favor e contra, e criar realmente um debate, para que aí sim as autoridades comecem a ficar preocupadas. Porque hoje elas estão acostumadas a isso. Marca-se uma reunião, ninguém vai. Teve 103 pessoas lá na reunião da Lagoa Azul, porque eles estão interessados em regularizar os terrenos que estão todos irregulares. Então ali foi muita gente, porque havia um interesse próprio, um interesse local, um interesse imediato até, pelo menos imediato de compreensão, né? Porque eles estão arriscados todos a perderem as casas ali. Aliás, aí mostra a importância até, de que se fala há muito tempo já, e que até agora ninguém mexeu, a importância do voto distrital, né? Você fazer aqueles votos distritais, de comunidades, e o cara montarem grupos para discutir aquele assunto da região de cada um, né? Isso é importante, né? Você vê que uma coisa tão ampla, que fala de Rio de Janeiro, da água do Rio Paraíba, que começa lá em Paraibuna, vem para Santa Branca, Guararema, Jacareí, e desce tudo em Uvar, vai até Rio de Janeiro. O povo não está muito interessado nisso. Quando é a coisa mais pontual, vai mexer realmente ali no entorno de cada um ali, aí a resposta é imediata, né? Então, a resposta é a crítica muitas vezes, né? Isso tem que vir em cadeia, né? Primeiro você começa também a se Não fala em cadeia que tem negros correndo aí, viu? Se interessar pelo local, pela sua comunidade, da sua comunidade, você vai ampliando o esquema para toda a região, né? Um fato que me chamou muita atenção agora em São José dos Campos foi a arena esportiva, ali no Jardim das Indústrias, em São José dos Campos, que o ex-secretário aqui de Jacareí, que é hoje secretário de São José de Obras, o Dalton Ferracioli, chamou a imprensa, ela esteve em vários veículos de comunicação para informar da anulação do contrato com a empresa que estava construindo lá o arena, lá por várias irregularidades.
e também houve a contraparte que o PSDB chamou também a imprensa para dizer onde as coisas estavam acontecendo. Eu acho que aí é uma briga PT e PSDB. E quem perde é o povo, porque o dinheiro foi investido ali, sendo investido ali, para tudo. Começou e parou. Parece que, segundo informações, não houve ali uma análise do solo. O PSDB contesta isso, diz que tudo foi feito dentro da normalidade, que essa construção não oferece riscos. E agora, mas se o projeto não está de acordo, então é uma forma que o partido tem de chegar e ir para cima, né? Porque quem inaugurar é que assina a parte final ali e eu torno-se o responsável por aquilo, né, Veloso? Exatamente, mas é a velha história do não sabia, aconteceu sem eu saber. É uma contrapartida, um contra-ataque para as diversas acusações que estão acontecendo, envolvendo até o Partido dos Trabalhadores, no que se refere, membros do Partido dos Trabalhadores, no que se refere a Petrobras, as arenas, inclusive, e transposição do São Francisco, tem uma série de coisas. Então, ficam essa briga dos dois lados, um querendo liquidar o outro, e, como sempre acontece, as coisas de real interesse da população acabam não acontecendo. Até porque dá a impressão que só tem dois partidos no país, né? O PT e o PSDB, né? Não existe o DEM, não existe o PSOL, não existe o PR, não existe mais ninguém, né? Quando o assunto é briga, fica só os dois partidos, né? Que é o PSDB e o PT. E os outros partidos não participam. Parece que eles não vêm para a imprensa, eles não somam forças para chegar ou a aprovar, a apoiar, ou para divergir dos assuntos. É impressionante isso, né? Nós temos um exemplo interessante sobre o que você falou. Aqui em Jacareí aconteceu esta semana, praticamente. A oposição, que é composta por 4 vereadores, né, e 9 vereadores são da situação. A oposição começou a falar... São 5 da oposição, né? Ou não? Não, são 4. São 4? Um fica meio coringa e tal. Mas... Isso deixa pra lá. Quer falar quem é ou não? Daqui a pouco a gente fala, vamos lá. Tá bom. As pessoas já sabem e vão acabar deduzindo. Aconteceu o seguinte, a oposição, os 4 vereadores da oposição, começaram a falar em uma SEI para apurar a questão da saúde, principalmente da Santa Casa de Jacareí. Quando começou esse zum, o vereador Itamar Alves, o 5º vereador, falou, deixa que eu faço. Fez o requerimento para pedir a SEI. Ele entrou na briga e assinou o requerimento. Então, como precisa 5 vereadores para se montar uma SEI, o pessoal ficou contente, né? Então, assinaram os 5. Itamar e os 4 da oposição, 5, já tinham, então, um requerimento que poderia criar uma SEI. O que aconteceu? O vereador Itamar não entregou a SEI, quer dizer, não protocolou a SEI, não protocolou o requerimento pedindo a SEI. Tá. Ficou lá, engavetado. E aí, os vereadores da oposição, bom, então vamos fazer de novo, já que ele não protocola, vamos fazer. O Fernando da Ótica, o Edgar Sasaki, o Almir do Meia Lua e o Maurício Raca. Tá. E o 5º, o Itamar. O Coringa. Tá. Coringa. Então, o que os vereadores fizeram? Bom, já que ele não protocola, deve ter acontecido algum problema e tal, vamos nós tomar a iniciativa. O Fernando da Ótica tomou essa iniciativa, fez um requerimento igualzinho com as mesmas 5 assinaturas, pensando que o Itamar fosse assinar. Os 4 assinaram e o Itamar não assinou, ou seja, ficou 4 assinaturas. E não se pode pedir a SEI porque não tem um número de assinaturas suficiente. Agora, por que aconteceu isso? Existe independência? Será que... Agora, você pode pensar o que você quiser, porque ele não fala, não reexplica, simplesmente tomou esse tipo de iniciativa e a gente fica sem saber o que aconteceu. E é pior quando não explica, porque aí você deduz o que você quiser. Né? E se ele fez o requerimento, pegou assinatura e guarda com ele o requerimento e não apresenta, estranho isso, né? Depois o companheiro aí o outro, deixa comigo que eu faço. Ele não assinou. Ele não assinou. Conclusão, travou. Travou tudo. Não vai ter SEI da saúde. Veja, o que eu quero explicar é aquilo que em outra dimensão o Clemente acabou de falar, com referência à Arena São José, que os dois ficam brigando e a população perde. Então não vamos saber qual é o real problema da saúde, porque não vai ter uma comissão de inquérito, que isso chama a CEIA, comissão de inquérito, comissão especial de inquérito, né?
não vai ter por causa dessa briga. Esse é um ano político. E Então da tudo... falta de independência, perdão. E além da falta de independência, é um ano político, né? Então tudo que puder vir à tona, com certeza virá. Você pega São José, por exemplo, este ano aconteceram os problemas lá com o kit escolar, agora com a arena lá da Arena Esportiva, Jacareí, o cancelamento, a rescisão de contrato com a empresa que estava construindo o pronto-socorro e também com o Educa Mais, né? E agora fica esse negócio de vamos, não vamos, vamos, não vamos, e quem perde é o povo, e dinheiro sendo injetado, dinheiro sendo gasto, dinheiro sendo desperdiçado, entendeu? E o povo aguardando que tudo venha em termos de benfeitorias, coisa que não vem tão marca e acaba adiando. Conclusão, que é fazer em 6 meses, demora 1, 2 anos, e o povo fica aí de braço cruzado aguardando qualquer decisão da política. Infelizmente, esta é hoje a situação do país. É uma pena, mas é verdade. Você falou que ano eleitoral é assim, né? Se você pensar bem, todos os anos são eleitorais, né? Porque no primeiro ano é a adaptação. Então, formam-se os grupos. O segundo ano tem a eleição, governador e deputado. Então, acontece o que está acontecendo agora. Daqui a pouco tem o rescaldo disso, troca de governador e novos deputados ou não. Então vai se adaptar a isso. E aí vem o ano eleitoral dos prefeitos, aí que a briga é feia. Aliás, é bem sintomático isso, né? Antigamente chamava-se estádio de futebol, né? Agora se chama arena. Né? Arena é um lugar que a gente sabe que onde o pessoal degladiam, se degladiam e tudo mais. Quer dizer que a coisa realmente está virando uma carnificina. Talvez seja por isso que a arena não vai sair, né? Que ninguém vai criar uma coisa para você ser degladiado ali dentro, né? Então é melhor não sair a arena, né? Melhor deixar virar um elefante branco do que... A arena já existiu há muitos anos, no tempo da Revolução, Sim. que agora está sendo abominada a Revolução, né? A tal Revolução de 64 e o golpe militar. E agora temos essa outra arena aí que... E agora, como é que fica meio lá a despoluição do Córrego do Turi? Está quieto, né? Estão fazendo aí os piscinões, estão ali duplicando ali o trecho ali na altura do condomínio Coleginho ali da Nilo Máximo, mas a despoluição do Córrego do Turi também quieta também, né? Claro, porque a velha lenda do bode na sala, né? Então vamos chamar atenção para outro lado que o pessoal esquece. Então, enquanto discutindo, vamos ficar sem água aqui no Rio Paraíba, porque o São Paulo vai tirar a nossa água, né? E enquanto isso eles estão fazendo outras coisas, desvia-se a atenção, é complicado isso. Foi uma coisa interessante que achei interessante, o negócio da mudança na mudança de cargos, né? Na eleição, quando termina um mandato começa o outro. Quando é reeleição, a coisa continua, gostado disso, né? É bem interessante, quando é a reeleição daquele prefeito, ou ele não pode mais ser reeleito e vem o outro do próprio partido, não tem tanto problema, né? Agora, quando termina uma eleição e vem um outro candidato, aí é um ano achando o erro do que saiu, 1 ou 2 anos. Depois de 2 anos já tem eleição outra vez para presidente, para tudo. Daí no terceiro ano que se começa a fazer alguma coisa. Conclusão, ninguém faz nada, né? O espaço é curto e a burocracia deixa tudo lento. Infelizmente acontece isso. Você, para resolver um problema de um sistema viário que poderia resolver todos os problemas de Jacareí no que se refere a trânsito, por exemplo, né? Quantos anos leva? Veja o Córrego do Turi, que era uma coisa simples para nós, lá no tempo do Marco Aurélio, no primeiro mandato, já se pensava nisso. Está aí até hoje. Parece catedral. Né? Inclusive, a gente tem o que eu imagino, Valor, não sei se você concorda comigo, acho que o Brasil precisa urgentemente, o Brasil está evoluindo e precisa urgentemente de uma reforma eleitoral. Isso é fundamental. Eu acho que as eleições, todas elas, para prefeitos, vereadores, presidente, deputados, são uma eleição só. 1 e 5 anos. 5 anos de prazo, assim muda tudo. Porque como está, é complicado. Né? A cada 2 anos essa mudança de eleição, os partidos vão se unindo. A eleição não é o candidato, não é a pessoa, não é o político, e sim é o partido. Então o partido fica 5 anos, e 5 anos ele vai embora, vai descansar e vem outro lugar. Eu acho que isso tem que ser feito, viu? Uma reforma eleitoral é de fundamental importância neste país. Enquanto tiver essa burocracia eleitoral, esquece. Eu acho que o que nós precisamos realmente, não haveria até necessidade de reforma eleitoral. O que precisa é uma reforma humana. Porque como você pode acreditar que a atual
a atual maioria das autoridades que nós conhecemos por aí, que não preciso ficar repetindo aqui, que no dia a dia a gente já sabe de tudo que acontece. Como é que essas autoridades que mudariam o sistema eleitoral vão aceitar algo que é contra eles? Quem que vai mudar o sistema eleitoral? São os deputados federais, é o Congresso Nacional, deputados e senadores. Ora, vai mudar contra eles? Não deveria a população sair às ruas e pedir mudança nisso aí? Fazer um plebiscito para alterar isso? Consegue. Há um ano atrás o povo foi às ruas e alguma coisa mudou. Esse ano a coisa está pegando outra vez. Olha, já está pintando o clima de Copa do mundo aí, a pessoa precisa dar uma segurada na onda agora, não vamos deixar essa imagem ruim, que o Brasil é um país maravilhoso, um país lindo, tem que ser patriótico, você vive num país que é muito bacana. Infelizmente, os nossos políticos não são lá grande coisa, mas o país é ótimo, então vamos segurar a onda e depois a coisa muda, porque como está, realmente não dá para ficar, né? Nós temos que criticar os políticos, mas também nós temos que puxar a orelha da população para que seja mais participante. Aquilo que a gente sempre fala, quando você elege uma pessoa, é a mesma coisa que você dá um talão de cheque em branco assinado por você para essa pessoa gastar. Se você fizer isso, logicamente, você vai fiscalizar. Nós fazemos exatamente isso e não fiscalizamos. Então, está morrendo gente aí o tempo todo por causa de uma saúde precária, né? Porque a gente não participa. Cheque meu não vou dar não, se for do país tudo bem, meu não, né? Encerrou aqui o programa, a gente volta semana que vem com mais um Opinião aqui pela TV Cidade. Você muito obrigado, boa noite, bom dia ou boa tarde e até semana que vem com mais uma Opinião aqui pela TV Cidade Jacareí. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos.